Bom dia mais uma vez, meus amores, e agora nós iremos dar início à nossa aula de Ciência das Religiões. Então, o texto que eu trouxe para vocês, a explicação de hoje, é falando sobre a extinção dos animais e dos vegetais. É um pequeno texto, que vocês irão ler o texto, podem pesquisar também outras coisas, depois na internet, para resolver o exercício que eu vou passar aí no vídeo para vocês, tá certo? Então, nós vamos falar sobre a extinção dos animais e vegetais, que é um problema vem sendo enfrentado, há muitos e muitos anos, E agora nós estamos vendo as nossas florestas, A floresta, tanto a floresta amazônica como o Pantanal, como a gente está vendo nos noticiários de TV, sendo devastada pelas queimadas, E, e pelo desmatamento. Então, nós sabemos que lá é onde vivem a maioria dos animais, as espécies de animais. E essas espécies estão praticamente morrendo, desaparecendo, Tanto por conta das queimadas, da situação das florestas do Pantanal, como também do desmatamento, como também por conta da extinção, A extinção causada também pelo ser humano, que tira, que caça, ilegalmente, e essas espécies podem chegar a faltar um dia, tanto de animais como também de vegetais. Então vamos aí dar uma breve explicação sobre a extinção dos animais e vegetais aí. Nós vimos que a poluição, a destruição dos habitats são ações humanas, que são causadas pelo homem, causadoras, e isso leva à causa da extinção das espécies, a poluição e a destruição desses habitats naturais. É por causa da interferência humana na natureza que os ambientalistas estão muito preocupados, As pessoas que cuidam do ambiente, os ambientalistas, eles estão preocupados com essa situação, porque o ser humano realmente ele não pensa antes de agir, Ele faz e não mede as consequências dos seus atos. Mas o que é mesmo extinção? O que é que vocês entendem por extinção? Então vamos saber aí. Extinção, estou colocando no vídeo também, significa o total desaparecimento de uma espécie ou grupo de espécies nas definições em biologia e ecologia. Então, quando a gente fala em extinção, a gente fala do total, desaparecimento dessas espécies ou de um grupo determinado de espécies com suas definições, tá certo? É interessante conhecer alguns termos para o melhor entendimento da realidade da natureza atualmente. Existem espécies que só vivem em cativeiro, pois estão desaparecendo da natureza. As espécies que estão em perigo de extinção são chamadas as espécies ameaçadas, Então, tem aquelas espécies que vivem em cativeiro, que estão desaparecendo da natureza por conta dessa caça que eu falei, ilegal. E também tem as espécies que estão ameaçadas, de extinção, que são aquelas espécies que estão em perigo de extinção, Então, são chamadas as espécies ameaçadas. O ser humano é o maior responsável pela extinção de algumas espécies pelo mundo todo, E são várias as causas que levam a esse fenômeno. Vamos ver aí quais são essas causas que levam a esse fenômeno. Caça e pesca sem critério, como eu já falei. Poluição da água, do sol e da atmosfera também é um fator. Mudanças climáticas, o aquecimento global, que a gente também já falou sobre o aquecimento global. E o tráfico da fauna e da flora, Dos vegetais, das plantas e dos animais. São alguns fatores que influenciam aí para a extinção dessas espécies. Nós vimos aí, em uma desses fenômenos que levam à extinção, nós vimos aí o tráfico da fauna e da flora. E a gente sabe que o tráfico ilegal dos animais é uma das formas mais cruéis de prejudicar o ambiente, de provocar a extinção dessas espécies, Então, muitas pessoas caçam ilegalmente, pegam essas espécies, araras, e outros tipos de espécies que estão quase ameaçadas de desaparecer e vendem, Vendem como se fossem objetos, Então, elas vendem esses animais como se fossem objetos ou outras coisas, Então, isso é ilegal. Então, esse tráfico ilegal
provoca a extinção de várias espécies, tanto de animais como também da flora, né, das plantas também, certo? Nós sabemos que a extinção é um problema gravíssimo, né? Só a visão de cidadão planetário poderá ajudar as pessoas a se unirem a buscarem soluções. Então, nós como cidadãos planetários, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas tem pessoas que não estão nem aí, né? Que não se unem para buscar alternativas para acabar com isso, né? A luta pela conservação do ambiente certamente evita a extinção de animais e vegetais, né? Então, nós temos que ter essa visão, né, planetária, de cidadão enquanto cidadão planetário, para buscar soluções que acabem com esse desenfreamento, né, de espécies que estão sendo tiradas, desaparecendo aí da natureza, tá certo? Então, essa foi a explicação do texto, certo? Então, agora eu vou passar um exercício para vocês fazerem aí no caderno de Ciência das Religiões. Então, o exercício é uma pesquisa, certo? Eu quero que vocês façam aí, eu vou colocar os itens aí no vídeo para vocês fazerem no caderno, bem direitinho como eu expliquei, certo? No caderno de Ciência das Religiões, coloca o cabeçalho, a data de hoje, o assunto que nós estamos tratando e vão fazer o exercício. Então, olhem aí, eu vou colocar na imagem. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre um animal em extinção. Um animal só. Vocês vão pesquisar esse animal que está ameaçado de extinção, certo? Ou em extinção. E vai colar a imagem dele aí ou até desenhar no seu caderno. Depois que você colar a imagem desse animal em extinção, você vai fazer a seguinte descrição desse animal. Nome do animal, onde ele vive, características físicas, comportamento, alimentação e outras informações que vocês acharem necessário aí que vocês pesquisaram sobre esse animal, certo? Então, essa é a atividade de hoje de Ciência das Religiões. Vocês irão fazer no caderno de Ciência das Religiões, certo? Pesquisar um animal que está ameaçado de extinção ou em extinção, colar sua foto ou desenhar a foto desse animal e fazer a seguinte ficha técnica dele. Nome do animal, onde ele vive, quais as características físicas que ele possui, o comportamento, como é que ele se comporta na natureza, né? A alimentação desse animal e outras informações, certo? É a atividade de Ciência das Religiões de hoje, ok? Então, qualquer dúvida, é só me procurar, me perguntar, chamar no WhatsApp, né? Mandar um áudio ou fazer uma chamada de vídeo que eu explico para vocês. Mas eu espero que tenha ficado claro, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Beijos, até a nossa próxima aula.